Olá, meus amados irmãos. É com grata satisfação que eu venho aqui hoje dialogar com vocês sobre este tema que é recorrente nos meios acadêmicos. Escuta-se muitas discussões relacionadas a ele. Nos ambientes religiosos, ele é recorrentemente, né? Diria até que incessantemente mencionado. É um tema aí que tem a ver com a liberdade. Só que hoje nós não falaremos da liberdade propriamente dita, tá? Nós falaremos de uma condição que envolve a liberdade, que é a do livre arbítrio. Creio que dos que estão me ouvindo nesse momento, acho que ninguém, não haja ninguém que nunca tenha escutado pelo menos uma menção, a essa expressão, livre-arbítrio. Bom, mas o que é o livre-arbítrio? Né? O que é o livre-arbítrio e qual é a sua função? É muito comum aí as pessoas entenderem o que é uma coisa, mas não saber qual que é a sua função. Lembrando que saber o que é e não saber a função é a mesma coisa de não saber, porque conhecimento só se torna sabedoria quando é posto em prática. Tá? Então não adianta conhecer algo e não saber para que serve. Então hoje nós vamos falar aí sobre o livre-arbítrio e sobre a sua função. Bom, não tem como a gente falar sobre essas questões sem levar em consideração o ser humano e a condição sociocultural que o envolve, tá? Bom, inicialmente, para fazer uma contextualização mais adequada, nós vamos dividir o ser humano em dois contextos. Um deles é o contexto individual e o outro é o contexto coletivo. Bom, o que seria o contexto individual? O contexto individual está relacionado, como o próprio nome já sugere, à individualidade do ser. Então, os anseios que esse ser tem, a sua função, que lembra como falamos outrora nos outros vídeos aí do nosso canal, a gente sabe que todos nós, né, juntos formamos um todo, que é tudo isso que nós conhecemos, tá? E para que o todo funcione de maneira equilibrada, nós precisamos de que cada um esteja o mais próximo possível de cumprir ou estar cumprindo a sua função dentro deste todo, tá? Mas antes de falar de função, que tem a ver com outro contexto no qual o ser humano está inserido, nós vamos falar da individualidade. Vale ressaltar que nem sempre a individualidade do indivíduo está de acordo com a sua função, tá? Por quê? Porque a individualidade envolve anseio, e anseio envolve idiosincrasia. Falando de uma palavra mais fácil, envolve paradigmas, ou seja, a maneira própria que cada um tem de enxergar a vida ou a existência propriamente dita, tá? Sendo assim, o ser humano individual, ele existe
dentro de uma realidade que condiz respeito somente a ele. Correto? Ou seja, ele termina onde o coletivo acaba. Assim, a gente vai para o outro ponto, o outro contexto no qual o ser humano está inserido, que é o contexto coletivo. No contexto coletivo, o ser humano, ele assume. Ele pode sim assumir a individualidade dele. No entanto, ele precisa de levar em consideração que ele está sobre uma condição coletiva. O que isto significa? Muitos perguntarão, né? Isto significa que dentro do coletivo, o ser humano não perde a sua individualidade, mas ele é obrigado a respeitar o limite do outro. Lembra? O ser humano, a individualidade acaba onde começa a coletividade. Tá? Vale ressaltar que, embora tenhamos raras exceções de seres humanos que vivem totalmente isolados, isso quer dizer, em nenhum momento tem contato com outras pessoas, tá? Isso não condiz com uma realidade para todos, tá? É um pequeno grupo. Isso não é uma regra, tá? Isso é uma exceção. Então são poucas as pessoas que decidem viver em total isolamento sem ter contato com ser humano nenhum, mas continuam fazendo parte de grupos, tá? Seja grupos de animais da floresta, como já hoje é possível a gente ver aí em alguns canais, né, que fazem alguns reality shows e coisas desse tipo, situações de pessoas que decidiram se isolar da civilização e foram morar no mato. Mas essas pessoas, elas no mato, na floresta, como preferirem aí, é, a expressão que preferirem. Então, assim, a pessoa ela foi morar lá no mato, mas ela continuou fazendo parte de um grupo, tá? Que é um grupo natural. Ou seja, o ser humano naturalmente, tá? Naturalmente está condicionado a viver em grupo. Assim sendo, obrigatoriamente ele terá que assumir esses dois contextos que compõem a sua existência, que é o contexto individual e o contexto coletivo. E para que a pessoa esteja bem, para que o ser esteja bem e para que ele não tenha que vivenciar maiores sofrimentos por conta de qualquer eventual desequilíbrio, é importante que esses dois contextos, o individual e o coletivo, dialoguem. Desculpe. Dialoguem. Para eles dialogarem, é preciso que eles entendam os pontos onde eles se complementam. Entenda que o coletivo não deve se contrapor ao individual. E o individual não deve se contrapor ao coletivo. Eles precisam estar em harmonia, né? E aí, para estar em harmonia com o contexto coletivo, o contexto individual ele vai precisar de fazer algumas concessões, né? E a primeira delas é ter que lidar e aceitar com aquilo que não é si mesmo, ou seja, com o outro. E aí é a origem da maioria dos nossos problemas, né? Por quê? Porque as pessoas entendem que liberdade significa a pessoa fazer o que ela quiser.
né? Sem levar nada em consideração, só levando em consideração os próprios anseios e convicções. Já outros entendem que tem o livre-arbítrio, que pode fazer o que querem. Obviamente vão colher consequências desagradáveis se gerarem desequilíbrios, tá? Mas por que eu estou falando isso? Para a gente entender que o livre-arbítrio envolve tudo isso, assim como a liberdade. O livre-arbítrio, na verdade, nada mais é do que a liberdade que temos para escolher, tá? Por que a liberdade que temos para escolher? Porque não importa o que te aconteça, por mais que você esteja num ambiente repleto de condições coercitivas, tá? Você sempre vai ter a oportunidade de escolher. Eu já vou explicar como isso acontece, tá? Vamos voltar à questão aí do contexto coletivo que envolve o ser humano. Lembrando que nós fazemos parte de um todo. Nós já falamos aqui que nós fazemos parte de um todo, tá? Nesse todo nós ocupamos uma função. Dentro dessa função tem algo relacionado com os nossos anseios, os nossos desejos, aquilo que queremos e aquilo que é necessário para nós, tá? E a nossa individualidade, se contrapondo, ou melhor, se contrapondo não, tentando dialogar com o contexto coletivo que nos envolve. O contexto coletivo que nos envolve é tudo mais que existe, além da gente. Dentro deste contexto coletivo, nós já percebemos que o ser humano ele precisa ser responsável, tá? Por quê? Porque ele precisa saber respeitar e aceitar aquilo que não é ele. Isso é uma condição coercitiva natural. O que seria uma condição coercitiva? Aquilo que nos induz ou pelo menos nos coloca num caminho de realizar algo obrigatoriamente, como por exemplo se alimentar. A pessoa pode escolher não se alimentar? Teoricamente sim, ela pode, mas ela morrerá, tá? Então é uma condição, tem as condições coercitivas naturais. E aí uma das condições coercitivas naturais para umas das condições coercitivas naturais para se conviver em grupo é o respeito e a tolerância, tá? E aí, para respeitar e tolerar, eu preciso entender que, de alguma forma, eu estou conectado a esse coletivo que me envolve e, obrigatoriamente, para progredir, para evoluir, eu preciso encontrar em todo esse ambiente, em toda essa coletividade que me cerca, a riqueza necessária para que eu possa desabrochar plenamente para o meu processo evolutivo natural. Mas, Gilberto, você falou, ainda eu não entendi essa questão do livre-arbítrio. Pois é isso. Você é livre para escolher, mas precisa ser responsável para lidar com as consequências. Porque se elas estiverem em desacordo com a coletividade que te cerca, elas resultarão em sofrimento, principalmente para você mesmo. Entende? Assim sendo, cabe a cada um de nós entender
que é impossível ser livre sem ser responsável por nós e por tudo mais que nos cerca. E que livre-arbítrio, na verdade, envolve a capacidade de fazer escolhas, mas principalmente a capacidade para lidar, enfrentar, conviver e crescer a partir das consequências dessas próprias escolhas. Espero que você tenha gostado. Desejo aí que você encontre caminhos para poder desfrutar da sua plena liberdade, hoje e sempre. Até breve.